Oi, pessoal, tudo bem? Eu, professora Camila Lacerda, vim aqui para dar continuidade aos saberes do sétimo ano de Ciências. Essa semana, nós vamos falar sobre os biomas do Brasil. O nosso país, ele é extremamente grande, então ele tem uma diversidade de biomas. Por isso, nós vamos usar dois vídeos para falar sobre eles. O primeiro, que é esse vídeo, vai falar sobre os biomas do Brasil. E o próximo, que é a continuação, vai falar exatamente dos biomas que compõem a nossa região. Então, chega de enrolação e vamos começar. De acordo com esse mapa que eu trouxe para vocês, é possível perceber a localização de cada um dos biomas. Amazônia, Mata dos Cocais, Caatinga, Manguezais, Mata Atlântica, Mata das Araucárias, Pampas, Cerrado e Pantanal. Vamos trabalhar e explicar características, clima, solo, vegetação e a fauna de cada um desses biomas. E o primeiro bioma que nós vamos falar é a floresta amazônica. Ela ocupa cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, uns 40% do nosso país é ocupado pela floresta amazônica. Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins são os estados em que a floresta amazônica passa. Ela é formada principalmente pela floresta tropical, mas dentro dessa floresta temos algumas diferenças, ou melhor, temos distintos ecossistemas. Como floresta densa de terra firme, são locais altos que não têm inundações e que por isso abrigam árvores de grande porte. Florestas estacionais, em que elas são bem adaptadas às mudanças climáticas das estações do ano. Florestas de igapó e campos alagados. Essa parte normalmente vive alagada, e aí a vegetação acaba por sofrer adaptações. Um exemplo de vegetação dessa parte são as Vitórias Régias, que estão bem mostradas aqui nessa imagem. Temos também as várzeas, que sofrem inundações periódicas, as savanas, que apresentam só vegetação rasteira, gramínea, refúgios montanhosos e formações pioneiras. Outra coisa muito comum na Amazônia é a devastação, queimadas, desmatamento, garimpagem e biopirataria acabam por destruir a Amazônia. Essa destruição acaba por mexer com o clima mundial, até porque a Amazônia é o resfriador atmosférico do mundo todo. E também isso acaba por destruir uma boa parte da biodiversidade. Segundo pesquisas, cerca de 10 mil quilômetros quadrados, 40% da área total da floresta amazônica já não existe mais. E falando em biodiversidade, cerca de 30 milhões de espécies animais existem na Amazônia, e olha que algumas nem foram descritas. São exemplos: macacos, onças, tamanduás, esquilos, peixe-boi, pirarucu, piranha, boto cor-de-rosa, jabutis, lagartos, jacarés, serpentes, ariranhas, araras, tucanos, papagaios, periquitos, besouros, formigas, mariposas, vespas, entre outras tantas espécies de animais. O clima é equatorial úmido, ou seja, chove bastante, as temperaturas são bem elevadas. O solo é arenoso e com uma fina camada de nutrientes, que é o humus. E também é importante falar que a floresta amazônica abriga a maior bacia hidrográfica do planeta, que é a do Rio Amazonas. O segundo bioma que a gente vai abordar é a Mata dos Cocais. Ela recebe esse nome porque ela tem muitos coqueiros. Ela é uma mata de transição. Isso significa que ela está entre dois ou mais biomas diferentes. E no caso da Mata dos Cocais, ela fica entre
a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga. Devido a essa característica, ela vai ter um clima equatorial e um clima semiárido. Isso quer dizer que ela tem um clima com um inverno seco e um verão chuvoso. Ela fica dentro dos estados Maranhão, Piauí, Ceará, Pará e Tocantins. Tem dois tipos de palmeiras que se destacam nesse bioma, o babaçu e a carnaúba. Eles são utilizados para a extração de cera, glicerina, óleos, álcool, fibras e, por isso, essas palmeiras são essenciais para a população da região. Como é um bioma de transição, os animais são comuns na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga. E a gente pode dar como exemplo arara, gavião-rei, ariranha, gato do mato, macaco-prego, lobo-guará, boto, jacu, paca, cutia, entre outros. E não podemos deixar de falar que a Mata dos Cocais ocupam 3% do território nacional. E o terceiro bioma que a gente vai abordar é a Caatinga, que tem o nome de origem tupi-guarani, que significa mata branca, porque na época da seca as folhas das árvores costumam cair. Ele ocupa 10% do território brasileiro, nos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e até Sergipe. O clima lá é semiárido e, sendo assim, o solo tem pouca quantidade de água armazenada e tem bastante dificuldade de armazenar ela também. A vegetação dessa região é adaptada à aridez da região. E, sendo assim, ou ela tem as folhas com uma cera que impede a perda de água para o ambiente, ou, em alguns casos, as árvores, em vez de folhas, apresentam espinhos. Como a gente pode ver na imagem, a maioria da vegetação ou é feita por cactos ou é feita por gramíneas, mas a gente também consegue encontrar algumas árvores de grande porte, como por exemplo o juazeiro, que é um símbolo da Caatinga. Já os animais que a gente pode falar, que fazem parte da Caatinga, é a cutia, o preá, gatos selvagens, asa branca, ararinha azul é um símbolo da Caatinga, sapo cururu, onça parda, macaco prego, jacaré do papo amarelo, são exemplos de animais que compõem a Caatinga. E ela apresenta, em sua grande maioria, rios intermitentes ou até mesmo rios temporários, que só vão aparecer nas épocas chuvosas. O segundo bioma de maior extensão do território nacional é o Cerrado, com 23% de ocupação do território. Ele está presente nos estados do Distrito Federal, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Rondônia, São Paulo, Tocantins e até o Amapá. Como vocês podem reparar na imagem, ela tem uma extensa vegetação savânica e também as árvores têm uma característica específica com os troncos bem tortos. Além dos troncos bem tortos, essas árvores têm um revestimento de cortiça ao seu redor. As folhas dessas árvores são grossas e as raízes são bem profundas para a absorção de água, porque o clima ele vai apresentar épocas de muita chuva e épocas de muita seca. Então, no período da seca, as árvores precisam ir em busca da água. Esse tipo de clima recebe o nome de clima tropical sazonal. Os rios dessa região são de 3 bacias muito importantes: Tocantins, Araguaia, São Francisco e Rio da Prata. Jiboias, cascavel, lagartos, emas, siriemas, urubus, araras, tucanos, gaviões, tatus, anta, ariranha, gambá, onça-pintada, tamanduá-bandeira, porco-espinho, capivara e macaco-prego são exemplos de animais dessa fauna. Babaçu, catuaba, gabiroba,
Jatobá, barbatimão e murici são exemplos de árvores comuns desse bioma. Outro bioma que a gente vai falar é o Pantanal, que ocupa 1% do território nacional nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Como a gente pode ver na imagem, ele tem, durante a maior parte do ano, ele é alagado. E sendo assim, quando a terra não está submersa, ela vira um barro, como se fosse um pântano, por isso o nome Pantanal. O relevo do Pantanal é feito de planície aluvial, ou é extremamente plano ou tem pouquíssima inclinação. Os rios vêm da bacia do Paraguai, com rios como Cuiabá e o Aquidauana, entre outros. O clima é o continental tropical, com altas temperaturas, com muita chuva. O verão é quente e chuvoso e o inverno é seco. Por isso, no verão é alagado e no inverno é seco, com barro. Vegetação feita por árvores de médio porte, bastante arbusto, bastante grama, tuiutis, tucanos, periquitos, garça branca, emas, papagaios, jacarés, lagartos, cobras, tartarugas, capivaras, ariranhas, tamanduá, preguiça, onça pintada, macaco prego, tatu, pacu, pintado e dourado são exemplos de animais que fazem parte da fauna do Pantanal. Um outro exemplo de bioma de transição é a Mata das Araucárias ou Mata dos Pinhais. Ela fica dentro da Mata Atlântica. Ela recebe esse nome, Mata das Araucárias, porque a sua constituição principal de vegetação são as araucárias. Ela fica nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O clima é subtropical, com estações bem definidas. O inverno é muito frio e o verão é extremamente quente. O solo dessa região é um solo extremamente fértil, com a famosa terra roxa, que vem da decomposição do basalto, que é de origem vulcânica. Onça pintada, macaco prego, monocarvoeiro, jaguatirica, preguiça, tamanduá, jiboia, sanhaço, beija-flor, tucano e saíras são exemplos de animais que compõem a fauna da Mata das Araucárias. E o último bioma que a gente vai abordar nesse vídeo são os pampas, também conhecidos como pampas gaúcho. Tem a sua maior parte do relevo formado de planície. Ele está presente em apenas 2% do território nacional, somente no estado do Rio Grande do Sul. Gramíneas, plantas rasteiras, árvores de pequeno porte e arbustos fazem parte da vegetação desse bioma. O clima é subtropical, com as estações do ano bem definidas. Onça pintada, macaco prego, mico-leão dourado, jaguatirica, preguiça, perdiz, João de Barro e sapinho da barriga vermelha são exemplos de animais que compõem essa fauna. E por hora paramos de falar sobre os biomas brasileiros. Agora é com você. Acesse o blog da Secretaria de Educação e lá você encontra a atividade 35 referente a esse vídeo. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.